Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do seu canal Racionaliza, o seu canal da aprovação. E hoje nós vamos estudar um assunto que cai matando em provas de concursos e vestibulares. Nunca mais erre porcentagem, ok? Então, vamos começar com o seguinte. Quando nós nos deparamos no nosso dia a dia, nós temos exemplos que aparecem em porcentagem em todos os cantos. Por exemplo, a gasolina teve um aumento de 15%, o cliente recebeu um desconto em 10% em todas as mercadorias, vai querer fazer 30% de algum valor. Então, tudo isso nós temos a porcentagem no nosso dia a dia, certo? Então, a porcentagem ela tem esse símbolo daqui, ok? Esse símbolo daqui que é o símbolo chamado do porcento. Tranquilo? Então, esse símbolo daqui, todo número que estiver acompanhado desse símbolo daqui, ele vai ser chamado de número porcento, ou seja, tantos por cento, 30%, 40%, 50%, 1%, 0,9%, todo número que estiver com esse carinha daqui é uma porcentagem, ok? Então, as expressões 7%, 16%, 125%, elas são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais, ok? Então, tudo que estiver com esse símbolo daqui, nós vamos chamar de taxas percentuais, que é mais próximo do nome do assunto que nós vamos encontrar. Tranquilo? Então, o que é que a gente pode gravar e o que é que vocês precisam gravar é que toda porcentagem é derivada de uma fração em que o denominador é 100. O que é que isso quer dizer? Que toda porcentagem ela vem, por isso que tem aqui é derivada, ela vem de uma fração, ok? Então a gente vai ter que lembrar de algumas coisas sobre fração. E esse denominador, o que é o denominador? É o número debaixo da fração. Esse denominador, ele obrigatoriamente ele tem que ser quanto? 100. Beleza? Então, nós vamos pegar esse número com esse símbolo, o símbolo do porcento, e vamos transformar em uma fração. E toda vez que nós vemos uma fração com o denominador 100, nós vamos poder transformar para esse símbolo daí. Isso aí é o que nós queremos dizer, ok? Então, nós temos que, deixa eu trocar aqui a cor, se nós tivermos 7%, então isso significa que é 7 sobre 100. Porque esse símbolo daqui, ó, o símbolo do porcento, ele literalmente quer dizer sobre 100. Então, 7% é a mesma coisa que 7 sobre 100 em uma fração. 16%, 16 sobre 100. 125%, 125 sobre 100. Então, para generalizar isso, nós temos aqui x% vai ser x sobre 100. Então, qualquer valor que você coloque para esse x acompanhado desse porcento daqui, deixa eu trocar aqui, pronto. Qualquer valor que você faça com esse símbolo daqui, isso daqui vai ser o valor sobre 100. Tranquilo? Não tem nenhuma dificuldade até aqui. Então, a gente aprendeu o quê? Que esse símbolo significa o porcento e todo número que estiver acompanhado ele vai virar uma fração em que o seu denominador vai ser sempre o 100. Ok? Vamos mais adiante. Então, o que é a porcentagem afinal? A porcentagem vai ser o valor obtido ao aplicarmos essa taxa percentual a uma determinada quantidade. Ok? Então, para isso, nós vamos ter agora alguns exemplos que a gente traz para vocês. Então, como finalmente se calcular uma porcentagem de um valor? Então, vamos para esse exemplo aqui. Calcular 25% de 200. A primeira forma que nós vamos fazer vai ser utilizando as frações. Lembra que a gente tem toda a porcentagem é uma fração em que o denominador é 100? Pronto, é isso que nós vamos utilizar. Então,
25% nada mais é do que 25 sobre 100. Isso aqui a gente viu na nossa definição anterior. Então, 25% de 200, eu vou pegar o 25 sobre 100 vezes o 200. Rodrigo, é só vezes? É só vezes, tá? Não vai ser divisão, não vai ser soma, não vai ser subtração. Tem que ser a multiplicação. Então, 25% de 200 quilos vai dar 25 sobre 100 vezes o 200, que é o quilo. Tá ok? O que é que a gente vai fazer aqui? Ó, lembrar da multiplicação de fração. O que é a multiplicação de fração? Quando nós temos esse 200 assim inteiro, é como se tivesse 200 sobre 1. Então, na multiplicação vai ser esse cara vezes o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ok? Então, se esse cara, o 200, ele está em cima, então eu posso cortar esses zeros que ele tem com esses zeros que o 100 tem. Por quê? Porque depois eu vou ter que dividi-los, eu não vou multiplicá-los, tá? Perceba aqui, eu não estou multiplicando o 100 pelo 200. Eu estou multiplicando o 100 pelo 1 imaginário que tem aqui embaixo e o 25 é que está multiplicando pelo 200. Então, se eu estivesse multiplicando direto 100 por 200, eu não poderia cortar. Mas como eu não estou, então esse zero daqui cai com esse zero daqui, esse zero daqui cai com esse zero daqui. E isso vai me dar que vai ficar 25 sobre 1 vezes 2. 25 sobre 1 é a mesma coisa que 25. Então, na verdade, aqui nós temos que 25 vezes 2, e isso vai nos dar o valor de 50 quilos, ok? Então, isso daqui, muito tranquilo. Vocês me perdoem porque eu estou escrevendo com o mouse. Muito tranquilo como se calcular a porcentagem de um valor, ok? Achou tranquilo? Vamos para outro exemplo. João vendeu 50% de seus cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? Então aqui nós sabemos que o 50% significa metade, certo? Significa metade. Por quê? Porque o 100%, o total, vai ser os 50. Então, se é metade, qual é a metade de 50? Nós sabemos que a resposta tem que dar quanto? 25. Ok? A resposta tem que dar 25, mas vamos fazer desse mesmo jeito que nós fizemos anteriormente. Quanto é 50%? Em fração ele vai ficar 50 sobre 100 vezes a quantidade que eu quero. Então, é sempre a porcentagem em fração vezes a quantidade que a questão me dá. Aí aqui o que é que eu faço? Eu corto, ó, mesma coisa. Aqui é como se tivesse um imaginário, então esse 50 daqui vai multiplicar esse de cima e o 100 vai multiplicar aqui embaixo. Então, do mesmo jeito que eu pude cortar os zeros do 50 aqui com o 100 embaixo, aqui eu também posso cortar ó, esse daqui com esse daqui. Só que aqui tem algo ainda mais interessante, porque eu também posso simplificar o número de cima pelo número de baixo, já que é uma divisão. Então, esse zero daqui eu também posso cortar com esse zero daqui. Ok? Então, isso vai me sobrar 5 sobre 1 vezes 5. 5 sobre 1 é 5, então vai ficar 5 vezes 5, e o resultado vai dar o mesmo que nós encontramos, que é 25 cavalos. Tranquilo? Então não tem mistério nenhum. Nunca mais erre uma porcentagem quando cair na sua prova, no seu vestibular ou no seu concurso, porque é a coisa mais simples do mundo. Tranquilo? Vamos para outro exemplo, porque nós também podemos fazer com respectivos números decimais. Então nós podemos transformar, caso você não goste de trabalhar com fração, que eu particularmente acho mais fácil, mas caso você não goste, você pode usar números decimais. Como? Então vamos ver agora. Mesmo exemplo, calcular 25% de 200. Aí aqui nós vamos um pouquinho mais adiante na nossa transformação. Por quê? A gente sabe que 25% é 25 sobre 100, ok? Quando nós paramos aqui, nós usamos a fração.
Quando nós dividimos isso daqui, nós chegamos no decimal. Então, 25 dividido por 100, 0,25. E agora, o que é que a gente vai fazer? Nós simplesmente vamos multiplicar esse 0,25 pelo nosso valor total. Ok? Então, muito simples. Então, vai ser 0,25 vezes 200. Então, é o quê? Vamos montar aqui a nossa multiplicação e vamos fazer a nossa primeira linha de multiplicação. Então, começa sempre do final para o começo. Então, a primeira multiplicação é o 5. Então, vai dar 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 2, 10. Aí, nós vamos para a nossa segunda linha, o 2. Pula uma casa, certo? E continua. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E agora nós vamos para a nossa terceira linha, que é multiplicar por 0. Quando multiplica por 0, tudo vai dar 0. Então, nós vamos ter 1, 2, 3 zeros. Ok? E agora nós vamos somar. Somando isso daqui, ó, isso vai dar 50. Por que vai dar 50? E por que essa vírgula está aqui? Porque ó, tem dois números, tem o 2 e tem o 5 após a vírgula. Ok? Então, se tem dois números após a vírgula, do final para o começo, eu vou contando essas duas casas que tem também. Duas casas depois, volta duas casas também. Tranquilo? Então, a gente vê que deu o mesmo valor anteriormente. E agora vamos para o nosso segundo exemplo, que João vendeu 50% dos seus cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? E a transformação vai ser a mesma, 50% é 50 sobre 100, que vai dar 0,50 ou 0,5. Ok? Você pode multiplicar por qualquer um desses dois números, vai dar o mesmo resultado. Então, 50 dividido por 100 dá 0,50 ou 0,5. Nesse exemplo daqui, eu vou usar o 0,5, porque eu acho melhor. Então, vai ficar 0,5 vezes 50, e vamos fazer a multiplicação. Primeira linha de multiplicação, 5 vezes 0 vai dar 0, e 5 vezes 5 dá 25. Segunda linha vai dar tudo 0, e agora somando, vai dar 25,0. Por que só voltou uma casa? Porque depois da vírgula só tem um número. Aqui tinham dois números, por isso que voltou duas. Aqui só tem um, então do fim para o começo só volta uma. Ok? 25 cavalos também, tudo igual que a gente tinha calculado. Mas ainda existe uma outra forma, e a terceira e última que a gente vai aprender hoje, que se você gostar, você pode fazer, você escolhe. Então, qualquer uma das três você vai escolher para a sua prova qual é a que você vai conseguir fazer mais rápido na hora da sua prova, tá ok? Que é a forma da regra de 3. Então, quando nós temos a regra de 3, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que criar uma mini tabela para que nós possamos trabalhar. Então, calcular 25% de 200 gramas. Então, primeiro você tem que definir onde cada uma coisa vai ficar. Então, primeiro eu coloquei aqui os quilos. Então, nessa coluna aqui embaixo, eu só vou colocar os quilos. Nessa segunda coluna eu coloquei a porcentagem, então abaixo disso aqui só vou colocar valores de porcentagem. Isso é muito importante você saber dividir para a sua regra de 3 dar certo. Então vamos lá. Eu tenho o seguinte, eu tenho que 200 quilos que a questão me deu, representa o total, correto? Então, se 200 quilos representa o total, então 200 equivale a 100%. Essa é a primeira regra que você deve aprender. O total que a questão lhe der sempre vai equivaler a 100%. E agora, o 25% vai equivaler a x, porque você quer saber justamente quanto é 25% de 200, tá ok? Então, o 25%, ó, porcentagem embaixo de porcentagem, quilo embaixo de quilo. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Ok? Então, o que é que nos diz? A multiplicação dos meios
é igual à multiplicação dos extremos. Então, x vezes 100 é igual a 200 vezes 25. Aí o que é que a gente vai fazer agora? X está multiplicando 100, 200 está multiplicando 25. Quando todo mundo está multiplicando aqui, eu também posso cortar esse zero com esse daqui, esse zero com esse cara daqui. Tá, ok? Então tem que estar de lados opostos da desigualdade, da igualdade para eu poder cortar. Então tem que estar de lados opostos e tem que estar multiplicando. Tranquilo? Então, se eu posso cortar, então vai ficar x vezes 1 igual a 2 vezes 25. X vezes 1 todo mundo sabe que é x. 2 vezes 25 dá o nosso resultado que x é igual a 50 também. Ok? Então, a regra de 3 ela é muito simples. Só precisa tomar bastante cuidado. Mas depois que você aprende, é muito fácil. Vamos para o nosso segundo exemplo, que João vendeu 50% dos seus cavalos. Aí agora você vai montar o seguinte. Em uma coluna você vai colocar só a quantidade de cavalos, na outra só a porcentagem. Então vamos lá. 50 cavalos é o total, não é? Se 50 cavalos é o total, então ele vai equivaler a 100%. E 50% é justamente o que eu quero descobrir. E de novo nós vamos fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. É por isso que se chama regra de 3. Ó. Eu tenho 3 valores descobertos, ó, 50, 100 e 50, e eu busco o quarto valor. Por isso que é uma regra de 3. E vai ficar x vezes 100 vai ser igual a 50 vezes 50. Aí aqui eu posso cortar o seguinte, ó, esse zero eu posso cortar com esse. E esse zero eu também posso cortar com esse, porque eles estão multiplicando. Então, x vezes 1 vai dar x, e 5 vezes 5 vai dar 25, completando os nossos exemplos. Então, nunca mais erre uma porcentagem. Tem esses 3 jeitos de você fazer. Muito simples, muito tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos às próximas aulas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.